Atividade prática. Associação de resistores. A primeira prática que nós vamos fazer é sobre os resistores em série. Os objetivos desta prática são estudar uma associação de resistores em série, verificar corrente e tensão dentro dessa associação. Para realizarmos esta prática, nós vamos precisar de 3 resistores. Nós temos aqui 3 resistores de valores diferentes. Nós vamos precisar de uma fonte de tensão variável e um multímetro. Neste caso aqui, os resistores já estão conectados. Nós ligamos eles em série. Então, a alimentação vem por este cabo, passa por esse resistor, que está conectado no segundo resistor, conecta o terceiro resistor e retorna no positivo da fonte através desse cabo vermelho. Então, nós vamos ligar a nossa fonte. Vamos ajustar a tensão em 6 volts. E vamos efetuar as medições utilizando o multímetro. Vamos inicialmente medir a tensão em cada um dos resistores. Para isso, nós utilizaremos o multímetro. Vamos selecionar a escala correta. No caso, nós vamos medir tensão contínua. Então, vamos colocar na escala de 20 volts, que é a escala imediatamente superior a 20 volts, a 6 volts, que é a tensão da fonte. E vamos verificar a tensão em cada um dos resistores. Vamos medir primeiro nesse resistor. Então, nesse resistor nós temos 0,22 volts. A tensão no primeiro resistor, 0,22 volts. No segundo resistor, nós temos 0,89 volts. 0,89. Vamos inverter as pontas de prova para tirar o sinal de negativo do multímetro. 0,89 volts. E no último resistor, no terceiro resistor da associação, a tensão é de 4,90 volts. Vamos inverter as pontas de prova. 4,90 volts. Então, a somatória desses 3 valores, a somatória do valor medido no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3, totaliza o valor de 6 volts, que é o valor da nossa fonte. Isso porque, na associação em série, a tensão se divide entre todos os elementos da associação. E a corrente é a mesma. Isso nós vamos medir agora. Então, agora nós vamos medir a corrente da nossa fonte. Para isso, do nosso circuito. Para isso, nós vamos mudar a ponta de prova vermelha para a escala de miliamperes. Dessa forma, a ponta de prova preta continua no comum. Vamos selecionar a escala correta, a escala de miliamperes no multímetro. Miliamperes, corrente alternada. Para efetuar a medição de corrente, nós temos que abrir o circuito. Então, nós vamos retirar deste ponto. Este cabo é o que vem da fonte de alimentação. Vamos conectar uma ponta de prova nesse cabo e a outra no circuito. E podemos observar no multímetro a corrente total do circuito, que é de 57,6 miliamperes. Então, essa é a corrente do circuito, 57,7 miliamperes. Em qualquer um dos componentes que nós medirmos, a corrente será a mesma. Isso é uma característica da associação em série. De posse desse valor da corrente e da tensão da fonte, nós podemos também calcular a resistência total do circuito. Vamos desligar a nossa fonte e verificar qual a resistência total, que também pode ser observada através de cálculos. Vamos voltar aqui para a escala, para a posição correta no multímetro, selecionar a escala de medição de resistência, vamos colocar aqui na escala de 200 ohms, e vamos verificar qual a resistência total do nosso circuito. Vamos medir aqui a resistência total do nosso circuito. Então, vamos conectar dessa forma, 102,7 ohms. Essa é a resistência total do nosso circuito. Então, de posse desses valores, nós podemos também efetuar os cálculos e encontrar os valores de corrente e tensão em cada um dos resistores.
Esta foi a primeira parte da atividade sobre a associação de resistores. Em seguida, nós vamos fazer a associação de resistores em paralelo.